Eu acho que tá. Tá ok o som? Tá. Que Jesus nos abençoe, nos ampare, que nós sintamos aqui a sua paz, esse ambiente devidamente preparado pelos nossos irmãos espirituais que nos assistem desde as primeiras horas do dia. Gostaria de agradecer mais uma vez o convite feito pelo meu amigo Domingos. É uma alegria estar aqui, é uma alegria estar aqui podendo escutá-lo cantar, com essa voz ainda, né? E com essa canção tão divinamente inspirada, tocando em frente, né? Que Jesus nos abençoe assim, tocando em frente sempre, né? Olhando um pouco o microfone, acho? Ok. Bom, então vamos lá. Tirar isso. Pode deixar desligado, só desliga. Não dá. Então vamos. Agora que assim acho que está melhor. Então vamos lá. Como eu estava dizendo, o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele é o capítulo mais longo do Evangelho. E é um capítulo muito bem trabalhado, muito bem cuidado os assuntos ali, trabalhado pelo Kardec. E é o capítulo com mais número de mensagens espirituais. Ele só perde para o último capítulo, que trata das preces, né? O capítulo 28 do Evangelho. Então, a gente vai trabalhar aqui dentro, cujo tema é Bem-aventurados os aflitos. E por que será que Kardec e os espíritos deram tanta atenção para esse tema, né? Lembrando que isso está lá no capítulo 5 do Evangelho de Mateus também, no Sermão do Monte, nas Bem-aventuranças, essa é a segunda bem-aventurança, sendo a primeira Bem-aventurados os pobres de espírito e, na sequência, Bem-aventurados os aflitos. E é um assunto que eu gostaria de falar com vocês, assim, com coração. Porque, na verdade, todos nós que estamos passando aqui, pela humanidade terrestre, todos nós sofremos, ou já sofremos, ou ainda vamos sofrer algo que talvez nós nem imaginemos. Todos nós que estamos aqui, espíritos encarnados, sabemos que tivemos uma vida antes da vida. E isso é um dos princípios básicos da doutrina espírita. E esse capítulo ele traz para a gente bastante os 5 princípios básicos da doutrina espírita. Qual seja a existência de Deus, a imortalidade da alma, a pluralidade das existências, a pluralidade dos mundos habitados e a comunicabilidade dos espíritos. Então, nesse capítulo, a gente vai ver todos esses assuntos, tudo isso condensado. E fica aí o convite para quem ainda não leu, para quem não faz o Evangelho do Lar, ou para quem já faz o Evangelho do Lar, abrir ali, né, depois da nossa palestra, para estudar, com um olhar um pouco mais profundo. E hoje, de fato, a gente vê um grande número de pessoas aflitas. Um número alarmante de suicídios. Se a gente olhar nas estatísticas de pessoas que se suicidam, a gente toma até um choque, a gente se assusta, né? A gente vê muitas pessoas buscando ali ajuda também nos remédios para poder conter a ansiedade, poder conter a angústia, poder conter aquilo que nos aflige. E nada de mal com isso. A medicina está aí para nos ajudar. Quando a dor é tão profunda, a medicina, Deus envia, né? Enviou os estudiosos, enviou a medicina para que nós aqui encarnados façamos uso mesmo. Mas antes disso, antes da gente cair no uso, será que não tem algo maior, mais importante que a gente pode olhar? Um olhar para dentro, para a gente entender as nossas angústias e por que elas são causadas, por que elas existem. Será que é algo que eu estou fazendo agora? Será que é algo que as minhas atitudes estão levando eu a me sentir desse jeito? Será que é algo de vidas passadas? E se for algo de vidas passadas, Deus manda a gente aqui com uma anestesia muito bonita, que é o esquecimento do passado. A gente não vai lembrar o que a gente fez. Isso eu falo, a gente tem que dar, às vezes, graças a Deus.
Porque se a gente for olhar para o passado e a gente vê coisa que a gente fala, isso daí não era eu não aceito, às vezes a gente pode cair ali num parafuso, numa culpa, né, sem fim, e olhar aqueles nossos irmãos que nós já nos relacionamos de uma forma muito ruim e que hoje estamos aqui fazendo o possível para amá-los, para perdoá-los, simplesmente pela oportunidade da convivência que Deus nos proporciona, nos colocando junto daqueles que nós necessitamos estar. Seja no trabalho, seja na família, que aí eu costumo dizer que é o maior trabalho nosso, é o de dentro de casa, é o da família. Né? Quando a gente quer transformar a humanidade, como diz Madre Teresa de Calcutá, quer transformar o mundo? Vá para a sua casa, ame a sua família. Que aí, se a gente conseguir fazer a nossa família ser ali respeitosa, harmoniosa, difícil, né, gente? Feliz, a gente já vai estar contribuindo ali para o mundo afora. Mas vamos lá, Jesus disse assim, bem-aventurados os aflitos. O que são os aflitos? Se a gente for no dicionário, a gente vai ver lá que aflitos são agoniado, ansioso. A gente pode seguir aí por essa linha. E bem-aventurados? Se a gente for pegar o conceito ali de bem-aventurados, a gente vai ver também felizes, abençoados. Então ficaria assim, felizes os aflitos. Fica estranho, né? Aí você vai ler aquilo, você vai se conformar? Você fala, não, eu não estou feliz, eu estou aflito. Né? E aí o Espiritismo, gente, ele vem trazer tanta luz para a gente sobre os ensinamentos de Jesus. Né? O Espiritismo, ele nada mais é do que o Evangelho redivivo. Então ele traz para a gente de volta aquilo que Jesus falou há 2000 anos e fala, olha com mais cuidado, olha de novo, vocês esqueceram os ensinamentos, né? Nós esquecemos os ensinamentos de Jesus. Vamos olhar com mais clareza, olha agora, eu vou descortinar para vocês, porque agora vocês já estão preparados, nós já estamos preparados. Né? E o Espiritismo faz com que a gente busque a verdade. E eu gosto daquela frase que fala assim, não aceite nada daquilo que não passe pela sua compreensão. Se você não entendeu aquilo ainda, procura entender, procura buscar, porque tem coisas, tem religiões principalmente que nos impõem determinados dogmas que a gente fala assim, eu tenho que aceitar porque falaram que é assim. E não te dá oportunidade para você sequer perguntar, discutir. Está duvidando de Deus, né? Está duvidando do que está escrito? Não. Então a gente vai pesquisar o que é bem-aventurados. A Bíblia é escrita em grego. Se a gente for pegar a tradução do grego, que é uma palavrinha chamada makarioi, que é os bem-aventurados, ela pode ser traduzida como feliz, bendito ou abençoado. Ok, só que Jesus provavelmente falava em aramaico, que é a língua que substituiu o hebraico. E Jesus conhecia o hebraico porque todo o Antigo Testamento foi escrito em hebraico. Se a gente for pegar a tradução do bem-aventurados em hebraico, a gente vai ver a palavrinha lá, ashre. Ashre, em hebraico, bem-aventurados. Que, na verdade, se trata de um plural que poderia ser traduzida mais ou menos assim, felicidades do. E esse termo hebraico, shiashri, ele provém de uma raiz verbal que a gente pode traduzir mais ou menos como ir, sugerindo o sentido de andar, caminhar, marchar em direção a. Então, olha que bonito. Bem-aventurados é aquele que marcha, aquele que anda, aquele que vai em direção, e se a gente for complementar um pouco mais, que está em marcha em rumo ao Senhor. Então, bem-aventurados não são os felizes no sentido de uma felicidade. Os aflitos não estão felizes, mas aquele que está aflito, ele está o quê? Ele está parado? Quem está aflito está buscando. Então, bem-aventurados aqueles que marcham, aqueles que andam, aqueles que buscam, né? Que não é a felicidade em si mesma, mas a marcha que conduz a ela.
E olha que interessante a gente olhar as bem-aventuranças por isso, né? A gente pode traduzir assim para ficar mais perto, mais fácil para a gente, bem destinados, né? Aqueles que vão em busca. A aflição, ela pode ser definida, como a gente estava falando, como uma grande angústia, né? Como aquela dor, aquele tormento que fica dentro da gente, né? Aquele sofrimento. Mas Jesus não estava falando de todos os aflitos, não estava falando daqueles que choram simplesmente por chorar, lamentando a situação em que se encontram, sofrendo sem parar, e aquela autopenitência, né? Aquela autopiedade, falando, olha, Senhor, como eu sofro, né? E a pessoa ela não consegue mudar-se ou mudar a situação porque ela fica esperando que algo caia do céu. Na verdade, a gente pode pegar um exemplo muito bom de bem-aventuranças, quando Paulo escreve sua carta aos Romanos, e isso está lá, no Romanos capítulo 7, versículo 19 a 24, quando ele diz assim: pois não faço o bem que quero, mas justamente o mal que não quero fazer é o que eu faço. Ele percebeu que assim, olha, eu sei o que é fazer o bem. Eu sei, mas por que eu faço mal ainda? Vai saber que mal que ele estava falando, né? Às vezes um simples pensamento, algum julgamento que ele fazia só em pensamento. E aí ele estava assim, aflito, por quê? Porque, olha, eu já sei o que é mal, já sei o que é bem, mas por que eu ainda faço mal? É dessa aflição que Jesus está falando. Daquele que fala assim, olha, eu sei o que tem que fazer. Eu sei, mas eu estou aflito porque eu não consigo sair daqui. Jesus me dá a mão, me ajuda. E aí a gente faz uma prece. E a gente sempre é atendido quando a gente faz a prece de verdade. Quando a gente faz a prece elevando os nossos pensamentos, elevando os nossos sentimentos, tentando sair daquele estado de angústia, de aflição, porque uma prece feita nesse estado de angústia e de aflição, dificilmente ela consegue alcançar uma vibração elevada. Graças a Deus nós temos os nossos mensageiros, né, que estão junto de nós, nossos anjos de guarda, nos protegendo, que colhem essa nossa prece, que às vezes não tem o poder de chegar nas esferas superiores, eles colhem essa nossa prece e levam por nós até as esferas superiores para que a gente seja atendido, para que a gente seja abençoado com aquilo que a gente está necessitando. E as nossas necessidades, quem sabe é Deus. Ele sabe o que a gente precisa. Às vezes a gente coloca o fim das nossas aflições em coisas materiais, em coisas sensuais. E a gente acha que a gente só vai ser feliz se a gente conquistar um título acadêmico, se a gente conquistar o amor da nossa vida, se a gente conquistar o nosso carro dos sonhos. Enfim, a gente coloca a nossa felicidade nas coisas do mundo. E a nossa felicidade não está aí. Não está aí. Felicidade é algo que está dentro da gente. Dentro da gente. Uma vez eu vi um palestrante falando uma coisa que eu achei muito bonita, né? Ele fala assim, sabe quando você quer contar para Deus que você está aflito, que você está pensando em tal coisa, né? Você não precisa contar. Não significa que você não precisa orar, você precisa orar. Sabe por quê? Porque Deus está dentro de você e junto com você, Ele está olhando para o mesmo lugar que você está olhando. Ele sabe onde você está errando. Ele sabe o que você está precisando. Então, se eu estou olhando para alguém, julgando ou desejando o que é do outro, Deus está vendo, Deus está junto comigo, Ele está aqui, ó. Ele é um olhinho meu, Ele está no fundo do meu olho olhando tudo aquilo que eu estou olhando também. E quando a gente está buscando coisas boas também, quando a gente está fazendo coisas boas, Ele também está vendo. Ninguém precisa contar, a gente precisa contar. Ele está vendo, olha que coisa bonita, gente. A gente sentir que nós somos, quando a gente fala que nós somos uma centelha divina, a gente saber disso. Por quê? Porque Deus está dentro. Deus está aqui, ó, dentro da gente, olhando, vendo o que a gente está fazendo, o que a gente está pensando, está sentindo com a gente.
E Ele sente as nossas aflições. Mas a gente tem que caminhar. A gente tem que ser bem-aventurados. A gente tem que levantar e tem que andar. A gente tem que buscar. Não ficar parado ali nas nossas aflições. Mas continuando ali, Paulo continua assim: mas se faço o que não quero, já não sou eu que faz isso, mas o pecado que vive em mim é quem faz. Ele não está colocando a culpa no pecado. Ele está reconhecendo que, às vezes, os nossos vícios vêm de existências tão remotas, que eles já estão tão sedimentados na gente, que a gente tem que entender que é difícil mesmo a gente deixar eles para trás assim, de uma hora para outra. A gente entender que a gente tem que ter aflição para sair desse estado em que nós estamos, mas que a gente tem que ter paciência também. Olha o entendimento dele. Olha, é o pecado que está em mim. Olha, eu tenho um pecado, eu tenho um vício. Porque assim como as virtudes... O que é virtude? Virtude é algo inerente ao espírito. Para a gente conquistar uma virtude, quando a gente conquista, a gente não perde mais ela. E às vezes, para a gente conquistar uma virtude como a paciência, a gente demora milênios, muitas encarnações, muitas existências para a gente conquistar a paciência. E quando a gente vê alguém falando assim: eu perdi a paciência. Não, peraí, você não adquiriu a paciência ainda. O espírito, quando adquire uma virtude, ele não perde. Tudo que a gente adquire com o espírito, que é do bem, a gente não perde. E aí a gente vai colocando as virtudes sobre esses nossos vícios que estão lá no fundo, e devagarinho eles vão acalmando, vão ali sedimentando, e a gente vai galgando degraus mais altos, de forma que a gente vibre assim, numa vibração, uma frequência mais alta, para que a gente pratique, então, o bem que a gente quer. Imagina que coisa bonita, a gente conseguir chegar lá. E para a gente chegar, a gente tem que ter fé. A gente tem que praticar. Não adianta a gente achar que a gente se isolando do mundo, a gente vai conseguir ter paciência. Se a gente fosse se isolar, subir no alto de uma montanha e ficar lá, rezando o tempo todo, e não é gostoso quando a gente fica rezando, assim, falar, hoje eu vou tirar um dia para mim, assim, vou fazer só o que eu quero, vou meditar. Eu, antes de vir da palestra aqui, deitei lá no quintal da minha casa, fiquei olhando o céu assim, aí passava andorinha para lá, passava para cá, fiquei concentrada, olhando as nuvens, eu falei, gente, Deus é maravilhoso, né? E eu queria ficar lá, não queria sair dali. Mas eu tinha outras coisas para fazer. Inclusive, aí quando chegam os filhos, o marido em casa, aí já começa, né, aquela correria, cada um pensa de um jeito, um é mais agitado que o outro, e aí a gente usa aqueles momentos para a gente testar aquilo que a gente já pensa que conquistou. Aquilo que a gente já pensa que conquistou. Isso seja na convivência com o outro lá fora, na convivência no trabalho, na convivência no centro espírita, que a gente, quando começa a trabalhar no centro espírita, é engraçado, né, Domingos? Quando a gente está do lado de fora, sentadinho, vendo palestra, assim, a gente fala, nossa, esse palestrante fala bem, né? Olha, eu quero falar que nem ele. Aí você vai começar a ver, você fala, vixe, tem que estudar, hein, para falar que nem o fulano lá que a gente admira, né? Tem que estudar. Aí você vê, não é fácil, não sei se era bem isso que eu queria. Aí você começa a se relacionar com as pessoas do centro, cada um tem seus problemas, cada um tem sua cabeça. Aí a gente tem que aprender o quê? Ter paciência, perdoar, entender que a pessoa não pensa com a sua cabeça, e às vezes a gente quer que a pessoa pense com a nossa cabeça. Às vezes eu me vejo fazendo isso, eu falo assim, nossa, mas como essa pessoa não pensa desse jeito, não consegue agir desse jeito, né? Como essa pessoa consegue agir assim, dessa forma? Será que ela não sabe? E, gente, acreditem, não sabem. A maioria das pessoas não sabem, não buscam, não estão nos bem-aventurados os aflitos. Eles estão ali acomodados, ainda cheios de orgulho, de egoísmo, achando que sabem muito. E a primeira bem-aventurança, né, de Jesus é bem-aventurados os pobres de espírito, ou os humildes. Aqueles que sabem, que ainda não sabem
o suficiente, que ainda não tem o suficiente e que tem muito para adquirir. Superada essa fase, ele já entra lá no bem-aventurados dos aflitos. Então, eu estou aflito porque eu sei que eu ainda tenho muito para aprender e quero aprender, quero seguir. E o Sermão do Monte, ele é uma ascensão. Desde da primeira bem-aventurança até a última, a gente só consegue adquirir a segunda e a terceira e a quarta e a quinta se a gente tem ali bem sedimentada a primeira, a segunda, o que não significa que a gente não possa passar superficialmente por todas elas ali e sentir a felicidade que é quando a gente consegue se elevar e subir ao monte. E aí eu já digo subir ao monte num sentido da gente se elevar acima das circunstâncias. Quando tudo é confusão, quando tudo que a gente olha parece não fazer sentido, quando parece que vem perseguições, ofensas de todos os lados, quando a gente se relaciona com irmãos impacientes, imprudentes, se a gente se elevar um pouquinho, subir um pouquinho a nossa vibração, a gente não cai nas armadilhas que às vezes eles mesmos querem que a gente caia. É subir ao monte, é se elevar acima das circunstâncias, se elevar acima dos problemas, para a gente olhar de cima e poder olhar, talvez, com compaixão para aquele que está praticando determinados atos que a gente já sabe que não são atos legais, que não são atos corretos para com a gente. Tem uma mensagem muito bonita da irmã Cidufo, que ela fala: subamos ao monte. Quem quiser pesquisar depois na internet, eu não trouxe aqui, mas ela me veio à cabeça agora. Então Kardec, ele faz seus comentários ali, e o primeiro comentário que ele traz, nesse capítulo 5, Justiça das Aflições. Ele já parte do princípio de que, se existe aflição, ela tem que ser justa. E ele fala assim: as vicissitudes da vida têm, pois, uma causa justa. E como Deus é justo, essa causa deve ser justa. Ele parte ali da justiça de Deus. Hoje, considerando-se suficientemente maduros, os homens para compreendê-la, revela-o por completo através do Espiritismo, ou seja, pela voz dos Espíritos. E aí ele traz para a gente ali, passeando por esse capítulo, as causas atuais das aflições. E diz para a gente que existem causas nesta vida, né, as causas atuais, que são aquelas que eu mesma provoco, frutos das minhas más escolhas, do exercício equivocado do nosso livre-arbítrio, do nosso orgulho, egoísmo, ambição em buscar coisas que a gente acha que vai trazer felicidade, nos excessos, na alegria, no prazer, na posse, no prestígio, buscando as coisas do mundo. E aí a gente vê que o caminho não era esse, aí a gente tenta voltar para as questões da alma. E quantas doenças não são causadas pela falta do controle das nossas emoções? Quantos pais são infelizes com os filhos porque desde pequenininho não souberam cortar as más tendências? E fala assim: nossa, olha como meu filho me trata. Tá, mas o que você fez para que ele te tratasse melhor? Qual foi o seu trabalho? Né? Às vezes a gente acha que tem que ser paciente. É aquela pessoa que para ele está tudo bom, a pessoa sabe esperar, está tudo bem, tudo ótimo. Mas a paciência, na verdade, ela exige da gente que a gente faça alguma coisa para a gente alcançar um ambiente realmente de paz. Seja que a gente faça interiormente ou exteriormente. E educar, quem quer que seja, dá trabalho. Dá trabalho. E a gente, às vezes, nem vai ver na hora os resultados. A gente vai ver lá para frente. Né? Igual quando se a gente quiser comer um alface, a gente planta um alface, daqui 15 dias a gente vai comer um alface. Se a gente quiser tomar um café, vai demorar uns 5 anos. Eu falo café porque eu adoro café. E se a gente fosse plantar uma coisa boa, né? E que hoje em dia o café está valendo ouro, né? A gente vai ter que ter paciência, persistência, perseverança
para a gente colher aquilo que a gente está plantando agora. E não é assim Deus conosco? Ele coloca a gente aqui e espera que a gente saia daqui anjos? Ele não espera que a gente saia daqui anjos. É impossível para mim, é impossível. Eu já desisti disso. Quando eu comecei na doutrina espírita, eu achei que fosse fácil. Aí a gente começa a olhar para as nossas mazelas, né? O Espiritismo nos convida sempre a fazer a reforma íntima. Mas é assim, a gente tem que olhar para as nossas mazelas, gente, com carinho. Tem que acolher as nossas dificuldades. Senão a gente passa a ser aquela pessoa que se julga muito, que se cobra muito, e, consequentemente, a gente julga muito o outro e cobra muito o outro. Então, amar o próximo como a si mesmo é para a vida. Então, assim, se ama primeiro, se ama. Se respeita, ó, respeita seu processo, tem paciência com você. Senão, como é que você vai ter com o outro? Quando a gente pega a gente julgando o outro, assim, é porque muitas vezes a gente está faltando amor com a gente mesmo. Que um ser repleto de amor, que já conquistou muito amor em si mesmo, ele não julga. Já pensou a gente chegar nesse estágio? E aí Kardec nos convida a pensar as causas atuais das aflições. Se eu tivesse agido de forma diferente, mais sensata, eu estaria passando por essas aflições? E se a gente tiver resposta, porque essas aflições estão nessa vida. Uma pessoa que comete os excessos através da alimentação, que comete os excessos fumando, ingerindo bebida alcoólica, provavelmente ela vai desenvolver doenças no final da vida, né, ou durante a vida, que vão lhe trazer algumas aflições, algumas dificuldades. E ele fala das causas anteriores, aquelas que parece que eu não dei causa, não fiz nada para merecer. E ele cita como exemplo os reveses da fortuna, os flagelos naturais, as doenças de nascença. E o Espiritismo explica para a gente de tão bem, né, as deformidades físicas e mentais. Fala assim, nossa, esse ser inocente que nasceu agora, desse jeito, como que ele pode trazer tantas deformidades? Deus não é justo? E só o Espiritismo explica. Porque nós já tivemos vida antes dessa vida. Então, a gente trouxe isso para que a gente corrija agora. Ele traz para a gente como se fosse ou expiação de faltas que eu cometi, ou como provas de que eu mesma escolhi. Fala assim, olha, vamos supor que assim, eu teria que vir sem um braço, ou sem uma perna, mas eu falo, olha, como eu já fiz tanta coisa errada, e como eu posso cometer isso de novo, eu quero já nascer sem as duas pernas, quero nascer paralítico, vamos dizer assim. Então, olha, aumentou ali o meu grau de dificuldade para eu suportar com paciência aquilo que eu mesmo escolhi. E a gente esquece, claro. Mas tem uma coisa dentro da gente que é incrível, gente. A fé no futuro. Todo mundo tem, na verdade, dentro de si, algo que fala que assim, não é possível que termine aqui, nessa vida. Não é possível que a vida seja isso que a gente passa, na horizontalidade. Que o espírito viva só isso e acabe. Que aqueles que eu gosto, que fizeram más escolhas, vão para o inferno e eu não veja mais, ou aqueles que eu amo muito, que são muito bons, vão para o céu e eu não veja mais porque eu não alcancei tamanha elevação ainda. Então o Espiritismo mostra para a gente que a fé no futuro faz com que a gente suporte as vicissitudes, porque a gente sabe e a gente crê, no fundo, que tudo isso é passageiro, que não há mal nenhum que dure para sempre. Se a gente olhar para trás, tudo aquilo que a gente passou, se a gente escolher lembrar alguma dificuldade que a gente tenha passado, é claro que pode ter deixado marcas, né? Mas de que forma eu superei? O que aquilo me ensinou? Aquilo me ensinou ou acabou comigo? Aí entra o bem sofrer e o mal sofrer. Quando a gente sabe olhar as provas como um meio de aprendizado, um meio de evoluir, um meio de macerar o espírito para que a gente evolua, a gente consegue suportar com maior resignação. E é certo também que essa certeza, ela não tira dor.
mas ela impede que a gente sofra e caia no desespero. Quando a gente está desesperado, parece que tudo fica preto, né? A gente não vê mais nada no final do túnel. E quando a gente vê essa luzinha assim no final do túnel, olha, vai passar. Maria falava para a gente, né? Isso passa, isso vai passar. Tem uma mensagem, gente, quando a gente fala às vezes, e quando a gente começa a ter contato com o Espiritismo, às vezes a gente acha que o Espiritismo prega o sofrimento, né? Fala assim, é bonito sofrer, né? O Espiritismo fala que é bonito sofrer. Gente, não é nada disso. Não é nada disso. Hoje, estudando, me deparei com a mensagem do Bernardinho, o Espírito Protetor, e Kardec perguntou assim, deve alguém pôr termo às provas do seu próximo, quando possa, ou deve, para respeitar os desígnios de Deus, deixar que sigam o seu curso? Ou seja, eu devo fazer algo para melhorar o sofrimento do próximo? Aí ele responde assim, claro, claro que deve, com toda certeza. E se a gente deve fazer isso com o próximo, que diria com o nosso sofrimento? Acabar com o nosso sofrimento, mas não trazendo para a gente mais sofrimento. Que às vezes a gente pensa em acabar com o sofrimento de uma forma equivocada, e aí a gente causa mais problemas que a gente vai ter que resgatar agora ou no futuro. E ele diz assim, o Espírito Bernardinho, já vos temos dito e repetido muitíssimas vezes que estáis nessa terra de expiação para concluirdes as vossas provas e que tudo o que vos sucede é consequência das vossas existências anteriores. São os juros da dívida que tendes a pagar. Ele fala que são os juros, gente, não é nem a dívida inteira. Que às vezes se fosse a dívida inteira, a gente nem teria condições de pagar. Olha a misericórdia divina. Esse pensamento, porém, provoca em certas pessoas reflexões que devem ser combatidas devido aos funestos efeitos que poderiam determinar. Pensam alguns que, estando na terra para espiar, cumpre que as provas sigam seu curso. Então fala assim, já que é para eu sofrer, eu vou sofrer mesmo, né? Vou sofrer. Outros há mesmo que vão a ponto de julgar que não só não devem fazer nada para as atenuar, mas que, ao contrário, devem contribuir para que elas sejam mais proveitosas, tornando-as mais vivas. Grande erro. Então, às vezes, a gente está sofrendo uma coisa, eu vou falar assim, eu vou sofrer mais ainda, porque se eu sofrer mais e não reclamar, né, pode ser que Deus me dê uma estrelinha a mais lá, não sei, né? Pode ser que eu melhore, mas não é nada disso. Deus quer que a gente seja feliz nesse mundo e que a gente busque a felicidade dentro de si. E na questão 922 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, em que consiste a felicidade então, né? Aí os espíritos respondem, com relação à vida material, é a posse do necessário. Então, quem já tem a posse do necessário, com relação à vida material, já pode se considerar feliz. Olha, eu tenho uma roupa para vestir, um sapato para calçar, uma casa para morar, tenho comida na minha mesa. Então, já se considera feliz. E com relação à vida moral, consciência tranquila e a fé no futuro. Consciência tranquila que traz a sensação do dever cumprido. Aquilo que a gente sabe que a gente não desvia da rota. Sabe, eu vou pegar um atalho aqui para ser mais feliz? Vou pegar, vender tudo e fugir da minha família, que me dá muito trabalho? E vou ser feliz? Quando a gente cumpre o dever, é natural que a gente tenha essa consciência tranquila, que a gente procure não fazer o mal a ninguém, e mais que isso, que a gente procure fazer o bem. Que às vezes é fácil não fazer o mal, né? A gente se abstém. Mas até então a gente chega num certo nível que a gente, olha, não faço mal. Mas então vamos andar um passinho a mais? Vamos tentar fazer o bem? Vamos tentar fazer uma caridade? Vamos tentar sorrir mais para as pessoas, ser mais gentil, fazer uma gentileza no trabalho para o meu colega, algo dentro de casa. E quando a gente pensa, estava pensando agora na questão da quaresma, né? Muita gente aproveita esse período que a gente está na quaresma para fazer certas penitências. Então, as pessoas escolhem assim, eu não vou consumir bebida alcoólica. Tá bom, ótimo, para você é excelente.
parabéns, tá bom. Vai fazer bem para o seu organismo, para as pessoas que estão próximas de você, você vai ter mais disposição, vai ser ótimo. Tá, mas e para o outro? Você colocou na quaresma alguma outra coisa? Não desmerecendo, tá, gente? Porque a gente tem que fazer o bem para a gente mesmo. Agora tem gente que fala assim, eu vou fazer um sacrifício, eu não vou comer chocolate, eu amo chocolate. Mas eu não acho que eu devo ficar sem comer chocolate, né? Então nem vou para esse lado. Mas assim, de repente fala assim, olha, eu não vou falar mal de ninguém a quaresma inteira. Né? Alguém deu risada? Não. Aí a gente está fazendo um bem para a gente e um bem para o outro. Que pensa, quando a gente fala mal do outro, a gente está jogando energia ali para a pessoa, energia ruim para a pessoa. E que essa energia invariavelmente volta para a gente mesmo, porque a gente está atraindo espíritos maledicentes também. Mas é que engraçado, né? Essa questão da quaresma, a gente colocar propósitos que fazem bem para mim e para o próximo também. Não a gente só ficar assim, né, nessa superstição. E quando a gente está na doutrina espírita, a gente começa a pensar além, né? E a gente fala, não faz sentido, né? Ou faz sentido, claro que para a pessoa faz sentido, não desmerecendo o sacrifício e a força de vontade, porque isso também gera disciplina, também gera força de vontade e pode levar a algo maior. Mas a gente já pode começar um pouquinho além, né? Não comer chocolate e não falar mal de ninguém. Vamos colocar os dois juntos, que aí fica bonito, né? Questão 354, a gente estava falando da fé. Os médiuns fazem a seguinte pergunta, né, para Emmanuel. Poder-se-á definir o que é ter fé? Ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus, certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa, fazendo o coração repousar numa energia constante de realização divina da personalidade. Olha assim, gente, lendo isso, parece que você está subindo, assim, ó, parece que você já fala, nossa, estou levitando, né? Conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas afirmar eu sei, com todos os valores da razão, tocados pela luz do sentimento. Olha que bonito. Não é eu falar eu creio, mas não, eu sei. Eu sei que algo melhor me espera. Eu sei que tudo isso que eu estou passando tem uma razão. Eu sei, porém, que tudo isso que eu estou passando vai passar. Seja uma doença, seja a saudade de um ente querido, seja os reveses da fortuna, uma situação difícil financeira, seja a saudade de alguém que já se foi, a gente sabe que vai passar e que vai existir esse reencontro. E se a gente pensar também, como André Luiz nos fala, que tudo isso que a gente passa, toda a nossa existência, se resume a um único dia perante toda a eternidade. Então, os espíritos estão do lado de lá esperando a gente. É como se eles fossem nos ver amanhã. Tipo, amanhã a gente se vê, desce lá, vai lá na Terra, cumpre seu papel, amanhã a gente se vê. Mas a gente, às vezes, carrega tanto sofrimento em função da nossa dor que a gente está sentindo, que a gente se arrasta, e tudo parece muito mais penoso. É como diz aquela frase, a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. E o sofrimento, ele existe quando eu me apego à dor. Eu me apego àquele motivo para sofrer. E aí eu fico com aquela monoideia na minha cabeça, achando que aquilo é para sempre, que aquilo é assim, que aquilo não vai passar. E aí a gente atrai para a gente desânimo, a gente atrai para a gente obsessores. Sim, por que não? A gente atrai vampirizadores da nossa energia, porque a gente deixou de se verticalizar, olhar para cima, pedir para Deus para que Ele nos dê a mão, para que Ele nos ajude. Que quando a gente deixa de ter fé e a gente baixa nessas vibrações, aí é que mora o perigo. E a gente não deve se apegar a nenhum sofrimento, porque, como a gente disse, nenhum sofrimento é eterno. Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus.
Isso está lá em João, capítulo 16, versículo 33. E uma amiga minha foi visitar a casa do Chico Xavier e ela trouxe para mim aquela mensagenzinha que todo mundo distribui, né? Todo mundo sai de lá carregando essa mensagenzinha. E eu gostaria, como encerramento, de lê-la aqui para vocês, né? Todas as coisas na terra passam. Os dias de dificuldades passarão. Passarão também os dias de amargura e solidão. As dores e as lágrimas passarão. As frustrações que nos fazem chorar um dia passarão. A saudade do ser querido que se vai na mão da morte passará. Os dias de glória e triunfos mundanos em que nos julgamos maiores e melhores que os outros, igualmente passarão. Essa vaidade interna que nos faz sentir como centro do universo, um dia passará. Dias de tristeza, dias de felicidade, são lições necessárias que, na Terra, passam, deixando no espírito imortal as experiências acumuladas. Se hoje para nós é um desses dias repletos de amargura, paremos um instante, elevemos o pensamento e busquemos a voz suave da Mãe amorosa a nos dizer carinhosamente: isso também passará. E guardemos a certeza, pelas próprias dificuldades já superadas, que não há mal que dure para sempre. Que assim seja.